Amém. Meu pai me convidou para estar trazendo essa palavra. Meu pai, que eu tenho o orgulho de ser pastor também, tenho esse privilégio de ter um pai e um pastor em uma só pessoa, me convidou para estar trazendo essa palavra hoje, e eu não poderia estar me edificando a vida de vocês também. Eu creio que é uma palavra, assim, bastante conhecida já, mas eu creio que Deus, Ele não traz nada em vão ao nosso coração, e a Bíblia, ela é um celeiro de bênçãos de novidades todos os dias. Então, uma palavra pode ser os versículos, mas todo dia você vai achar alguma coisa nova, alguma ação nova para a sua vida. Então, eu espero que Deus abençoe nós hoje com essa palavra, que está lá em Marcos 10 e 17, que é a respeito do jovem rico. E eu vou ler aqui para vocês. Fala desse jeito. Marcos 10 e 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é um ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho sido desde a minha adolescência. Jesus para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Amém. Muitas pessoas, quando pregam esse texto, elas dão uma conotação, Amém, disso, botou um comentário aí. Não consegui ler direito, não, mas vocês leem aí. Quando as pessoas pregam esse texto, elas tendem a dar uma conotação muito negativa para o jovem. Mas hoje eu quero que a gente aprenda com os acertos e com os erros do jovem, porque ele não só teve erros nessa passagem, ele teve muitos acertos, mas também, quando foi na parte principal, ele não tomou a decisão certa. Então eu vou começar falando aqui o encontro de Jesus com o jovem rico. Em primeiro lugar, no versículo 17, a gente percebe que Jesus estava com uma missão. Ele tinha uma missão a cumprir e agiu para cumprir essa missão. Eu só li essa passagem do jovem rico, mas se nós lermos o texto anterior, o pretexto aqui, nós vamos ver que Jesus estava saindo da região, indo para a Judéia para pregar. Então, provavelmente, Jesus estava caminhando ali com a multidão para pregar, né? Quando esse jovem rico se lançou ao encontro de Jesus. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que Jesus, ele nunca andava. E nós, como cristãos, temos que andar todos os dias com uma missão, com um foco. Por mais que pareça que a gente está indo para não pregar, para não fazer nada, nossa maneira de andar e de falar tem que ser sempre uma missão de cristão. Sempre onde parecido com Jesus, porque às vezes nós, no dia a dia, sem ser em um dia normal da nossa vida, sem ser um dia indo para a igreja, ou indo pregar, ou indo a um culto, a uma célula, nós temos que viver como cristãos. Porque as pessoas observam nossas vidas. Então, Jesus, ele sempre andava como Jesus, como Cristo. E nós, como imã dele, temos que andar como cristão todos os dias da nossa vida, porque nós vamos estar nos observando. Principalmente nós, como jovens. Eu falo isso porque eu sei que eu como jovem, quando eu fazendo alguma coisa errada ou certa, as pessoas estavam me observando. E de uma forma ou de outra, eu acabava refletindo na vida delas, tanto bem quanto mal. Então, a partir do momento que a gente entrega nossa vida a Jesus, nós temos que ter essa consciência de andar influenciando as pessoas bem. Amém? Amém. Em segundo lugar, eu acho interessante é que o jovem buscou a Jesus. Ele não esperou Jesus vir até ele, buscou a Jesus. Ele correu em direção a Jesus. Ele teve a atitude certa. Ele chegou aqui, ele teve para encontrar Jesus, na verdade. O jovem busca Jesus.
Ele teve pressa em encontrar Jesus. Ele correu, porque aquilo foi a última oportunidade dele encontrar Jesus. Então ele correu. Quando Jesus saindo, um homem correu em sua direção. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com esse jovem é que nós devemos nos apressar para encontrar Jesus. Não nos dias de culto, não nos dias de célula, mas todos os dias, nosso devocional, na nossa rotina de vida espiritual, nós temos que nos apressar para encontrar Jesus. Assim como a gente se apressa para quando está chegando a viagem, que a gente espera muito, quando nós nos apressamos a, sei lá, jogar um futebol e fazer alguma coisa que a gente quer muito, nós temos que nos apressar todos os dias a encontrar Jesus e para viver mais perto dele, mais próximo. Então, isso é a primeira coisa que nós temos que aprender com esse jovem. O primeiro acerto dele foi que ele se apressou a encontrar Jesus. Ele não esperou Jesus vir até ele, ele não esperou Jesus descer do céu assim, apareceu antes, tá na hora de você me buscar. Não, ele foi outro de Jesus. Ele se apressou em buscar Jesus. Amém? Estou falando alto, baixo, estou falando muito rápido aí, alguém está entendendo? Tá normal, meu filho. Tá normal. Tá bom, Felipe. Amém. Amém. Segundo lugar, que eu percebo aqui é que ele não queria perder essa oportunidade de encontrar Jesus. Porque Jesus estava passando, Jesus estava seguindo o caminho. Então, se ele não corre, ele poderia deixar Jesus passar e perder essa oportunidade de Jesus. Amém? Então, outra coisa que nós devemos aprender é que todo dia é dia de uma experiência nova com Jesus. Se a gente deixar Jesus passar naquele dia, ele nunca mais pode voltar e a gente tem aquela experiência que ele tem separado para aquele dia para a gente. Então, esse jovem teve essa percepção. Ele viu Jesus passando e ele correu ao encontro de Jesus e viu que se não fosse naquela hora, ele poderia perder aquela oportunidade de estar face a face com Jesus. Nós todos os dias temos que ter essa preocupação. Se aquela oportunidade de nos encontrarmos, nós ficarmos face a face com Jesus, ela pode nunca mais voltar, amém? Então, todos os dias vamos ter essa preocupação, igual o jovem. Ele teve essa preocupação e ele teve a atitude certa de buscar Jesus naquele dia, amém? E no terceiro ponto aqui do segundo tópico, ele foi a pessoa certa, ele foi a Jesus. Ele foi conversar com Jesus, foi tirar dúvidas com Jesus. Foi a pessoa certa. Então, muitas vezes a gente vai tirar uma dúvida na nossa vida com alguém que não tem capacidade não, que não tem experiência, não tem uma vida espiritual, não tem uma estabilidade espiritual para nos aconselhar e a gente acaba se embaraçando mais ainda com os conselhos daquela pessoa. Então, quando a gente tiver alguma preocupação, algum sonho, algum plano para a nossa vida, em primeiro lugar a gente tem que buscar e a pessoa certa, que é Jesus, e contar para ele em primeiro lugar, e em segundo lugar, alguém que ele vai nos direcionar, alguém que já esteja uma experiência mais de ministério, né, do que a gente. Nosso pastor, eu creio que qualquer jovem aí, às vezes eu como jovem também, eu tinha vergonha às vezes de conversar alguma coisa assim com meu pai, que eu tinha dúvida, mas ele vai, a partir do momento que eu comecei a conversar com ele, me abrir, minha vida melhorou 100%, porque ele sempre tem uma palavra amiga assim, não por ser meu pai, mas eu conversava com ele como meu pastor, não como meu pai. Porque ele é de ministério já e ele vai ter a palavra certa para você. Em primeiro lugar, busque Jesus. Segundo, busque seus líderes. Eles vão ter um conselho para lhe dar em qualquer área da sua vida, seja emocional, espiritual, financeira, seja na área dos estudos. Busque conversar com eles, buscar direção e conversar com eles, que eles com certeza já vão ter passado algo parecido na vida deles, vão ter aprendido. Você não vai precisar passar por um erro para aprender com ele. Você vai aprender com os erros dele, ele vai ensinar você o que ele já passou na sua vida e vai ser muito mais tranquilo para você. Então, a terceira lição que a gente aprende com esse jovem é que precisamos buscar a pessoa certa para nos suportar nas necessidades da nossa vida, para nos abraçar, para nos aconselhar. Amém. Em quarto lugar, para que nós estamos correndo?
Para que estamos correndo? Esse jovem correu para Jesus. Em uma dúvida que ele teve, em uma dificuldade que ele estava passando, ele correu para Jesus. Para que nós, como jovens, estamos correndo hoje? Estamos correndo para a rede social, para desabafar? Não que seja errado isso. Não é o foco da nossa vida. Nós temos que correr para Jesus. Para que nós estamos correndo? Para um amigo que não é crente, que às vezes nos aconselha a agir de forma que nossa consciência que é errada? Para que nós estamos correndo? Estamos correndo para como é que se chama aquela coisa? Estamos correndo para ver os signos, o que eles estão falando. Estamos correndo para Deus. Então, outra coisa que esse jovem rico nos ensina é que nós precisamos para Deus nas dificuldades da nossa vida. Nós temos que correr para Jesus. Ele vai ter os melhores conselhos. Amém? Em terceiro lugar, o jovem, ele ajoelhou-se diante de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos com esse jovem é que ele teve a atitude certa. Temos que ter a atitude certa diante de Deus. Ele agiu com humildade. Agiu em forma de adoração. Ele se ajoelhou. Então, todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, diante de Jesus, nós temos que chegar com humildade. Chegar nos ajoelhando e reconhecendo que Ele é maior que nós e que nós não somos nada sem Ele. Então, esse jovem reconheceu a soberania de Jesus, a soberania de Deus diante dele, e ele se ajoelhou. Então, toda vez que nós formos chegar diante de Deus, nós temos que chegar com essa humildade, com essa sabedoria de reconhecer que Ele é maior e maior que nós não somos nada sem Ele. Amém? Em segundo lugar, ele reconheceu que Jesus, eu já falei, e ele chegou em posição de adoração. Posição certa para estar diante de Deus. Amém? Então, outra coisa que nós aprendemos é que sempre que chegarmos diante de Deus, temos que reconhecer a soberania. Não que tenha alguma coisa mágica, alguma mística, enfim, não. Mas é uma forma de nós estarmos demonstrando no reino físico ao reino espiritual que nós estamos se submetendo à soberania de Deus. Estamos nos prostrando diante de Deus e dizendo que Ele é maior, é tudo em nós não somos nada sem Ele. Amém. Em quarto lugar, vem aqui a afirmação do jovem. Ele disse a coisa certa, bom mestre. Então, aí ele verbalizou o que ele fez. Ele ficou de joelhos para Deus ver que ele estava submetendo ele. E com a boca ele verbalizou aquilo, bom mestre. Reconheceu que Jesus era bom. Porque mais na frente Jesus vai falar que não é bom, a não ser um que é Deus. Ele reconheceu que que Jesus era soberano sobre ele, ia ficar de joelhos e chamar Jesus de bom, né? E ele disse a coisa certa, ele falou a Jesus. Ele mostrou interesse nas coisas espirituais, não nas coisas terrenas. Ele falou, Jesus, dessa forma, bom mestre, que farei eu para herdar a eterna? Espera aí, gente, que eu fechei minha Bíblia aqui sem querer. Acontece. Ele falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele disse a coisa certa para Jesus. Ele mostrou interesse nas coisas do céu. Ele não perguntou a Jesus o que eu faço para ficar 3 vezes mais rico do que eu já sou. O que eu faço para conseguir uma namorada. Ele perguntou, ele demonstrou interesse nas coisas que realmente interessam para Deus e para nós, que são as coisas eternas. Buscarmos as coisas eternas, as coisas terrenas se multiplicarão de forma inexplicável, né? Amém. Então ele perguntou para Jesus, ele disse a pergunta certa. Disse a coisa certa, o que farei para herdar a vida eterna? E o que seria essa vida eterna? A vida eterna nada mais é do que a vida de Deus em nós. É nós experimentarmos a vida de Deus enquanto estamos na terra, sem ainda chegar na eternidade, que é o céu. É nós experimentarmos um pouquinho do céu em nós, na terra, através da oração, da leitura da Bíblia e do jejum. Nós mantemos essa disciplina, nossa vida espiritual vai ser Deus terra. Amém? Nós vamos
está enchendo a chama acesa todos os dias do nosso coração e ver esse céu na terra. E a eternidade é alguma coisa inexplicável. A eternidade é diferente de alguma coisa infinita ou finita. A eternidade não é uma coisa efêmera, passageira. A eternidade não é alguma coisa infinita, porque ele tem um começo e vai ao infinito sem fim. Ele não consegue achar um fim, né? Mas a eternidade não. A eternidade apenas existe. Ela não tem início e não tem fim. É um panorama assim de todo o tempo. É como se o passado, presente e o futuro fosse o agora, fosse só o presente. Não existia o presente e o futuro. Então a eternidade, ela é isso. Ela é a vida de Deus em nós. E nós experimentamos um pouquinho do céu antes de entrarmos nele. Amém? O quinto ponto que nós vimos são as respostas de Jesus. Jesus fala, sabiamente. Quando o jovem alega que o que precisa, Jesus responde a ele alegando que ele sabia. Ou seja, aquele jovem conhecia a palavra. Aqui nós já vamos entrar nos pontos que o jovem errou um pouco, né? Errou e não perdeu a bênção por bobagens dele mesmo. Em primeiro lugar, Jesus falou, sabe os mandamentos. Então, o jovem perguntar alguma coisa a Jesus, que ele já sabia a resposta. Jesus falou, sabe os mandamentos, que era não matarás, honra teu pai e tua mãe, todos os mandamentos que nós já sabemos. Então Jesus falou, sabe os mandamentos ao jovem. Porém, o principal mandamento o jovem não estava cumprindo, que era amarás teu Deus acima de todas as coisas, de todo teu coração, né? Amém. Em segundo lugar, Jesus responde para ele. Não, em segundo lugar, nós podemos perceber que o jovem aqui, ele tem alto padrão moral, porque ele fala para Jesus que todos os mandamentos, ele não precisava mais de nenhum mandamento. Ou seja, ele queria falar para Jesus que ele já era merecedor da vida eterna, né? Ele tinha um alto padrão moral e um alto padrão de conhecimento das leis, dos mandamentos, né? Em terceiro lugar, mesmo sabendo que o jovem estava errado, a Bíblia fala aqui, ó, Jesus ama o jovem. Ele não repreende. Ele não disse, você está errado. Você é hipócrita diante de mim, porque você sabe os mandamentos. Fala que mas o principal você não está cumprindo. Aqui fala que Jesus amou o jovem. Sabendo de todos os erros dele, Jesus amou o jovem. Então, às vezes acontece assim com nossa vida, né? Jesus olhou para ele e o amou e falou, falta-lhe uma coisa apenas. Muitas vezes é assim na nossa vida. Mesmo nós estando errado, nós andando, mesmo que nós estejamos andando em pecado ou em briga com nossos irmãos indiferente, sem estar em paz com Deus, Ele nos ama. Mesmo faltando alguma coisa na gente, que faltava só um mandamento para aquele jovem, mesmo que esteja faltando alguma coisa na gente, Jesus nos ama, Ele não nos condena. E Ele sempre nos dá o conselho certo, porque Ele amou o jovem e falou aqui. Ele diz, Jesus o amou, aí Ele fala, falta-lhe uma coisa. E Ele disse o que faltava, né? Vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Então, Jesus ama o jovem e ele diz que falta uma coisa, né? E ele vai e testa o jovem, né? Testa o coração do jovem. Ele fala. O que falta? Ele fala ao jovem, né? Jesus olhou ao redor. Jesus olhou e disse: vá, vende tudo que tem, dê seu dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Então, ele testou o jovem. Falta apenas um mandamento. Justamente amar a Deus sobre todas as coisas. O jovem estava colocando dinheiro acima de Deus. Nós, como jovens, podemos ter vários deuses. Então, nessa área, né? Quem está sendo nosso Deus? Quem está sendo nosso Deus? É o dinheiro? Será algum vício que nós temos ainda, como jovens? Isso é comum, mas Deus pode nos libertar. Se nós renunciarmos e procurarmos alguém para nos aconselhar, né? Então, quem está sendo nosso Deus? Será uma pessoa, uma namorada, um namorado? Será uma música? Será um esporte? Quem está sendo nosso Deus? Então, Deus, nessa noite, Ele quer
apenas essa coisa que falta no nosso coração. Ele quer que nós entreguemos para Ele hoje, nessa noite. Essa coisa que o jovem não foi capaz de entregar. Que o Deus dele estava sem dinheiro. Mas ele não foi capaz de entregar, não foi capaz de dar o trono da vida dele para Deus. Então eu peço que Deus, na minha vida e na sua vida, que isso é uma palavra também, que Ele possa tomar o primeiro da nossa vida e que Ele possa ser realmente Deus na nossa vida. Para que nós não possamos perder as chances como esse jovem perdeu, amém? E para concluir, Jesus, eu quero falar que Jesus é realmente o que estava no coração do jovem. Então, no momento que a gente decide ter um encontro com Deus, tem que estar disposto para Ele expor o que está no nosso coração. Ele tirar toda aquela amargura, tirar todo aquilo que está escondido lá da nossa alma, e expor e nos curar, se nós permitirmos. O jovem, ele não permitiu ser curado aqui da ganância, da avareza, do amor ao dinheiro. Hoje nós possamos permitir que Deus nos cure nessa noite, de tudo aquilo tomado o lugar dele nas nossas vidas, amém? Outra coisa que eu anotei aqui na conclusão, que eu achei muito interessante, é que o jovem perdeu aquela oportunidade, que nunca mais voltaria. Portanto, nós devemos nos atentar para a chance que Jesus dá. Então, Jesus, essa noite, essa tarde, essa viração de dia, Ele nos dá essa oportunidade de se reconciliar com Ele, de fazer com que Ele seja novamente o Deus em nossa vida, o primeiro lugar, o centro. E que, como esse jovem, essa oportunidade pode nunca mais voltar. E não podemos ficar esquecidos na história como esse jovem. Quem sabe que Jesus poderia estar só testando aquele jovem, né? E depois do momento que aquele jovem, se ele aceita, né, essa proposta de Jesus de vender tudo que ele tem e seguir Jesus, ele poderia ter sido um grande homem de Deus aí, Paulo, como muitas pessoas que renunciaram coisas que tinham para ser e foram lembrados na história. Mas esse jovem foi lembrado positivamente no começo e negativamente no final, porque na hora de entregar tudo que ele tinha a Jesus, ele não conseguiu. Ele não deixou Jesus tomar conta de sua vida. E aí ele ficou esquecendo a história. Ele ficou marcado só por essa passagem com uma conta negativa, por apenas um detalhe, que poderia nem vir a ser materializado. Jesus podia estar apenas testando ele e dito, não, que você é fiel, você ia vender, pode ficar com a sua riqueza, apenas me siga, que você vai ter um tesouro no céu, assim como na terra. Então nós, como jovens hoje, que essa palavra possa ficar no coração, que quando uma oportunidade passa, é uma oportunidade muitas vezes da gente ser lembrado pelo resto das nossas vidas, pelo resto da história, com Jesus. Então que nós não vamos errar como esse jovem. Amém? Que nós possamos ter a consciência que Jesus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida e que nós não percamos uma oportunidade. Porque uma oportunidade, ela não volta, ela vai e não volta. Amém? Então que nós possamos agarrar essa oportunidade e deixar Jesus nos guiar e não deixar a chama dele apagar em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Terminei, João. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Deus continue te usando grandemente. Servo do Deus Altíssimo, evangelista Felipe. Eu quero abrir a oportunidade aqui para que alguém comente, faça uma pergunta, tem algo a acrescentar. Fique à vontade, queridos, e aproveite, porque nosso tempo é pouco, então se você tiver de falar alguma coisa, fale logo, se cale-se para sempre, ok? Está aberta a oportunidade, vamos lá. Obrigado, microfone. Fala, Nalaí. Saiu? Nunca aparece. Ninguém vai falar nada? Eu vou falar. Fala, mulher de Tem uma Deus. raiva.
Palavra muito abençoada, muito edificante, né, nessa viração do dia. E realmente essa palavra me fez refletir bastante, porque se nós não tivermos cuidado, a gente continua falando que Deus é o centro, mas outras coisas se tornam centro. E a partir do momento que outras coisas se tornam prioridade na minha vida, eu não estou mais amando a Deus de todo o meu coração. Ele não está sendo o primeiro lugar. Ele não está sendo o primeiro, o mais importante. Então, realmente, a gente tem que vigiar sempre, né? Todos nós, porque é algo que pode acontecer sem a gente perceber, né? Essa questão de colocar outras coisas, outros afazeres, ou seja, estudo, ou pessoas, como o Felipe já citou, né? Ou a correria do dia a dia. E aí acaba que o nosso relacionamento com Deus fica em segundo plano. E aí ele já não está sendo mais o amor da nossa vida, né? Como ele realmente deve ser. Amar a Deus de todo coração, toda alma, todo entendimento, de toda a nossa força. Então, que realmente nós possamos buscar isso, né? Que esse amor, ele não mude, independente do tempo. Porque, às vezes, a gente passa, né, anos na igreja e a gente continua indo para a igreja e continua no louvor ali, continua na dança, continua no teatro, ou, às vezes, apenas indo, mas a gente tem vivido uma vida religiosa a partir do momento em que Deus ele não é mais o centro e que realmente ele nunca deixa de ser esse centro e se deixou de ser, né? Essa é a minha oração, que a gente nunca possa deixar de ser apaixonado pelo Senhor, porque a gente tem que ser apaixonado pelo Senhor. Não importa se eu tenho 1 mês ou 1 ano ou 10 anos de evangelho ou 30 anos. O Senhor tem que ser e continuar sendo o grande amor da nossa vida. Amém. Era isso que eu queria falar. Amém. Graça e paz a todos. Alguém me ouve? Amém, pode falar. Estamos ouvindo. Eu aceitei Jesus aos 17 anos. E essa foi a primeira palavra que eu aceitei Jesus. E, assim, eu me emociono muito, sabe? Por essa palavra, que foi o impulso, né? Porque eu tinha que escolher entre o mundo e a Jesus, né? E creio que tem muitos jovens, né? E creio que foi um grande impulso, né? Para que eu pudesse pudesse decidir em que rumo eu ia ter que ir, né? Então, que os jovens que estão aí nessa noite, né, ouvindo, que você possa tomar uma decisão, né? Nossa vida é de escolhas, né? Temos que escolher ou um lado ou outro para seguir, né? Que cada um possa refletir nessa noite, né? E obrigado. Muito bem, meu cunhadinho. Acabou de falar meu cunhado, viu? Vamos lá, quem quer falar mais alguma coisa? Ninguém vai falar. Feliz demais pela palavra de Felipe. Não só como mãe, como ele bem separou aí, mas também como pastora. Ver tudo que Deus está fazendo na vida de Felipe. Cada vez mais me faz entender e ver que quando nós decidimos viver o propósito de Deus, fazer as escolhas certas, né? A gente amadurece, a gente começa a crescer e Deus começa a nos mostrar que é a vontade dele nos usar como canal aqui na Terra, que ele precisa de nós. Imagina os jovens que têm toda a garra, toda a força. Como é lindo ver os jovens, né? Vocês que estão aqui na live, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês aqui, né? Vitor, Suzana, todos que estão, que, né, são bem perseverantes, né? Não faltam. E eu sei que Deus vai falar tanto e vai fazer tanto através da vida de vocês também. E o que o Felipe falou no final é o que eu acho que a gente deve guardar para, de fato, ficar mais forte, né? Pelo menos para mim foi. Mas eu acho que isso é muito importante. Ele frisou na sua conclusão
dizendo que não devemos perder a oportunidade que Jesus está nos dando, porque ela pode nunca mais voltar, aquela oportunidade ela não volta naquele dia, né? E que cada dia a gente tem que ter essa vida com Deus, cada dia a gente tem que escolher isso, ter a nossa experiência com Ele. Mas o que me chamou a atenção foi isso, que ele concluiu dizendo isso, que a gente não deve perder a oportunidade que Jesus nos dá a cada dia, da gente se reconciliar com Ele, da gente ser menos parecido com Adão, como eu sempre falo, e mais parecido com Ele, da gente abraçar a causa, né, abraçar o reino, sentir aquele fogo de falar do seu amor e de evangelizar e usar as minhas habilidades em prol do reino, né? Então, que a gente possa ter aprendido hoje com essa palavra os erros e acertos do jovem rico. E você, como jovem, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero profetizar. Todo mundo aqui é jovem, eu também sou. Que você tem garra, você tem força, você tem energia, e você pode usar sim, e deve. Tudo isso para a glória de Deus. Porque as demais coisas, com certeza, vão ser acrescentadas a cada um de vocês. Vocês serão prósperos em todas as áreas da vida de vocês. Desde que vocês façam a escolha certa. Desde que vocês não percam a oportunidade que Jesus está dando a cada um de vocês nessa tardinha, nessa viração do dia. Amém? Beijo no coração, feliz pela participação também da minha primogênita, da filha do coração Manu, da nega Manu, enfim, de todos, o Fábio, o cunhado de Job, sempre está nos dando a honra, a alegria de estar aqui conosco. Todos vocês sintam-se amados e abraçados por Deus e por nós. E estamos na expectativa da nossa rede presencial, que será lá na casa do irmão Fábio, com o tema, né? Será uma festa havaiana. E o pregador vai ser, ó, top. Vai ser legal demais. Depois eu vou falar aí com o Joab, com o Fábio, né? Que são a liderança que estão à frente. Mas eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas. Amém? Pronto, Joab, você pode aí terminar aí fazendo a oração e os avisos finais. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Job. Palavra muito poderosa, graças a Deus, uma exposição detalhada dessa história que é muito conhecida. E eu terminaria concluindo tudo com uma frase, né? Dizendo assim, o que eu analisei é o seguinte, é que aquele jovem trocou o céu eterno pela terra passageira. Então, muitas vezes nós estamos trocando a eternidade pelo temporal, pelo passageiro. Pô, não, eles a eternidade, né, chegou perto de Cristo, estão perto do céu, e a um passo do céu, aquele jovem desceu direto para o inferno. Interessante, pastor, isso que você acabou de falar. Eu me lembrei agora do livro de John Bunyan, O Peregrino, né? Que quando o peregrino chega na porta da cidade celestial para entrar, né? O último estágio, que ele atravessa o rio, que vai entrar na cidade, do lado da cidade tem um buraco. E as pessoas são lançadas lá no inferno, chegam lá e tal. E é interessante ele dizer, né, nessa passagem que do lado da porta do céu, do lado fica a porta para o inferno. Porque tem pessoas que chegaram tão perto do céu, chegaram na porta de entrada e não entraram. É verdade, isso mesmo, João. Tá lembrado disso aí, que ele fala que existe um atalho para o inferno? Rapaz, do livro eu não me lembrava não, porque eu li aquele livro, eu tinha 16 anos de idade, eu li na madrugada, amanhecia dele lendo. Mas no filme eu me lembro. Eu assisti o filme muitas vezes, né? Eu me lembro do filme. E o cara aí, quando chegar na porta do céu, ia direto para o inferno. Foi o que aconteceu com aquele jovem, né? Então, pessoal, graças a Deus por você ter aparecido. Hoje tivemos uma quantidade boa de pessoas participando da live. Nos próximos encontros, vocês que foram recebendo o link no privado de vocês aproveitem e enviem o link
para o privado de outras pessoas, de outros amigos. Ok? Vamos estar orando, encerrando a rede, né? Agradecer a Felipe por ter comparecido, né? Só o negócio é falar com a mãe que o filho atende, né? Porque eu deixei mensagem para ele que ele visualizou até hoje, mais de mês. Conversa, Brincadeira, mano. Felipe. E quem for da liderança, já, né? Às 19 horas nós temos a capacitação de destino, então se você é jovem e faz parte da liderança, lidera alguma célula ou está à frente de qualquer outro trabalho, desde já você já está convidado para participar, né? Aos que já participam, os que já fazem parte, e aqueles que não fazem ainda, procure saber como é, quando é que vai começar a nova turma, porque logo nós estamos iniciando a nova turma, não é verdade, pastor? É verdade, Joab. Inclusive, Joab, a gente precisa começar a se planejar para não começar somente a nova turma de capacitação de destino no próximo ano, mas uma nova turma de discipulado pastoral e presencial, entendeu, Joab? Porque a gente sabe que, se eu não me engano, o decreto federal diz que até o dia 31, depois do dia 1º, as coisas, tudo volta à normalidade, né? Então, e como também o discipulado pastoral e a capacitação de destino não é um número tão grande, a gente pode fazer tranquilo na igreja, sem problema nenhum. Ok. Fábio, você está ainda aí, Fábio? Fábio Júnior? Fábio, teu cunhado? Fábio Júnior, meu cunhado. É mesmo? Pronto, você está com oportunidade para orar, encerrando a live. Tá certo. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento estamos aqui agradecendo, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esses momentos, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor continue com cada jovem, cada homem, Senhor, cada pastor, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo nessa caminhada, que possamos escolher realmente o caminho que devemos seguir, Senhor, que cada jovem possa ser abençoado, possa se lembrar dessa palavra a cada momento, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz para todos. Amém. Graça e paz. Até 19 horas, na capacitação destino.